Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos 26 de janeiro, nos anos de 155 ou 156, São Policarpo, bispo e mártir. São Policarpo converteu-se ao cristianismo no ano de 80 e teve a grande dita de ter sido discípulo do grande apóstolo São João Evangelista, de quem recebeu o Espírito e a doutrina de Jesus Cristo. Em 96, recebeu a sagração episcopal e foi-lhe confiada a diocese de Esmirna. É possível que São João Evangelista, no livro Apocalipse, tenha se referido a Policarpo, quando escreveu: "Sei tua tribulação e pobreza, porém és rico, e mais adiante, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2, 9. O santo bispo mártir de Antioquia, Inácio, alegrou-se muito com a visita de Policarpo e escreveu 2 epístolas importantes, uma a Policarpo e outra aos fiéis de Esmirna, em que lhe dá sábios ensinamentos sobre a santa doutrina. Policarpo administrou a diocese como verdadeiro apóstolo, com firmeza e caridade, pela palavra e pelo exemplo. De sua autoria existe uma epístola preciosíssima aos Filipenses, cheia dos mais belos ensinamentos e sábios conselhos. No tempo de São Jerônimo, esta epístola costumava ser lida publicamente nas igrejas. Muitos infiéis converteram-se ao cristianismo, e para os fiéis Policarpo era verdadeiro pastor. Já provecto em idade, fez uma viagem a Roma para tratar com o Papa Aniceto sobre a célebre. Em Roma, encontrou muitos cristãos que se tinham deixado enganar pelos hereges Valentim e Marcion, e conduziu-os ao caminho da verdade. Por Marcion perguntado se o conhecia, respondeu prontamente que o conhecia o filho mais velho de Satanás. De volta para a Ásia, encontrou na diocese o decreto de perseguição publicado pelo imperador Marco Aurélio. Foi o princípio de horrores para a jovem igreja. O governador de Esmirna preludiu a perseguição pela condenação de 12 cristãos, que foram atirados às feras. Policarpo, vendo o rebanho em perigo, redobrou os esforços para conservá-lo na fé e confortá-lo na hora da tribulação. Os cristãos, por seu turno, inquietavam-se muito pela sorte do venerável bispo. Para salvar-lhe a vida, levaram-no a um sítio para fora da cidade, onde o esconderam aos olhos dos fiscais do governo. 3 dias antes de sua prisão, teve a revelação do martírio que o esperava. Em sonhos, viu o travesseiro rodeado de fogo e disse aos amigos: "Meus irmãos, sei que serei condenado à morte pelo fogo. Deus seja bendito, porque se digna de dar-me a coroa do martírio." 3 dias depois se cumpriu o que tinha predito. A polícia do governador descobriu-lhe o esconderijo e Policarpo, embora lhe fosse fácil efetuar a fuga, entregou-se à autoridade. No caminho para a cidade, se encontrou com Herodes, juiz de paz, e com Nicetas, pai do mesmo. Estes homens, sem dúvida, bem intencionados, insistiam com ele para que conservasse a vida e obedecesse à lei do imperador. Depois de muito discutir, o bispo disse: "Não farei o que me aconselhais. Nem espada, nem fogo, ou qualquer outra tortura me fará renunciar a Cristo." Apresentado ao governador, este lhe perguntou se era Policarpo, e ordenou-lhe que abjurasse a religião e injuriasse a Cristo. Policarpo respondeu: "Sim, sou Policarpo. 86 anos são que completo no serviço de Jesus Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como poderei eu injuriá-lo?" O governador, porém, continuou a insistir com muito empenho e disse: "Tenho as feras à minha disposição. Se não obedeceres, será tirado a ela." Policarpo: "Deixa-as vir, persisto no meu intento e não mudarei." O governador: "Se não tens medo das feras, temos ainda o fogo. Este te porá manso." Policarpo: "Ameaças com o fogo que arde por algum tempo, para depois se apagar, e nada sabes daquele fogo eterno que é preparado para os ímpios. Não percas tempo, manda vir as feras e ou faze com o que quiseres. Sou cristão e não abandonarei a Cristo." Em dizer isto, o rosto resplandecia-lhe de satisfação, tanto que todos se admiraram
sem poder compreender como um homem tão avançado em idade pudesse apresentar tamanho heroísmo. O governador mandou apregoar em alta voz: Policarpo é cristão, como ele mesmo confessou. Os judeus e pagãos presentes unanimemente exigiram sentença de morte e pediram que fosse queimado vivo. Em poucos minutos foi preparada a fogueira. Alguns queriam que o santo fosse amarrado num pau para impossibilitar a fuga. Policarpo, porém, tranquilizou-os dizendo: Aquele que me dar a graça de sofrer a pena do fogo, há de dar-me também força para que fique imóvel no meio das labaredas. Ataram-lhe então as mãos nas costas e puseram fogo. Antes que o fogo chegasse a queimar-lhe o corpo venerável, o ancião elevou os olhos ao céu e disse: Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, vosso amado Filho unigênito, por quem recebemos a graça de conhecer-vos, Deus dos anjos e das potestades celestiais, Deus de todas as criaturas e de todo o povo dos justos que vivem em vossa presença. Graças vos dou, porque me conservastes a vida até a hora, para ser associado aos vossos mártires e participar do cálice de amargura do vosso ungido, e na virtude do Espírito Santo ser ressuscitado para a vida eterna. Aceitai propício em união aquele sacrifício que para vós preparastes este meu holocausto, e a mim mesmo para que se cumpra o que me revelaste, vós que sois Deus verdadeiro. Eu vos louvo em todas as coisas, eu vos bendigo e vos glorifico, pelo eterno Sumo Pontífice Jesus Cristo, vosso dileto Filho, que convosco e o Espírito Santo é louvado e honrado por todos os séculos dos séculos. Amém. Apenas tinha o santo terminado a oração, quando subiram as labaredas com todo vigor. Deus, porém, quis manifestar o seu poder e provar que não lhe faltavam os meios de proteger seu servo no meio do fogo. As chamas subiram de todos os lados, mas, ó maravilha, formaram-se como uma abóbada por cima do santo, sem que lhe queimasse um só cabelo. Ao mesmo tempo se espalhou um cheiro suavíssimo, como se fosse queimados doces perfumes. Pavor apoderou-se dos inimigos, mas, como quisesse ver morto o servo de Cristo, recebeu o algoz a ordem de matá-lo com a espada. Assim terminou o curso glorioso do grande bispo, que, segundo a afirmação dos judeus e pagãos, tinha sido o primeiro mestre dos cristãos e o inimigo mais implacável dos deuses. Os judeus quiseram por todo o transe evitar que o corpo do Marte fosse entregue aos cristãos. Para este fim, mandaram dizer à procônsul: se entregares aos cristãos o corpo de Policarpo, eles abandonarão o crucificado para prestar honras divinas a este. Não sabiam. Assim se exprime os cristãos que escreveram as atas do martírio, que não podemos abandonar Jesus Cristo para adorar um outro. É verdade que veneramos aos mártires, mas só porque são discípulos e imitadores de Jesus Cristo e deram ao seu rei as provas mais claras de amor. Para terminar a contenda entre judeus e cristãos, o capitão romano mandou lançar o corpo do mártir ao fogo. Diz ainda o protocolo: tiramos das cinzas os ossos para nós mais preciosos que ouro e pedrarias, e depositamos num lugar conveniente, onde esperamos poder, com a graça de Deus, reuni-los para festejar o dia do seu aniversário, isto é, o dia do seu martírio, que foi no dia 26 de janeiro de 155 ou 156. O túmulo de São Policarpo acha-se numa capela de Esmirna. Reflexões. Primeiro, durante 86 anos, servi a Cristo e nenhum mal ele me fez. Como então poderia negá-lo agora e ultrajá-lo? Palavras de ouro dignas de um apóstolo. As palavras de São Policarpo devem ser também teu lema. Nunca Deus te fez mal algum, pelo contrário, é teu maior benfeitor. Podes, com São Policarpo, também afirmar com gratidão, te obriga a santificar-lhe o nome e fugir do pecado que é um ultraje a Deus? Segundo, Policarpo conheceu ainda os apóstolos e deles aprendeu a doutrina de Cristo e no espírito apostólico pastoreou seu rebanho. A vida do nobre prelado nos é prova de que já naquele tempo as relíquias dos santos eram muito honradas,
e os cristãos lhes tinham muita devoção. Essa devoção era tão extraordinária que chamou a atenção dos próprios judeus, que chegaram a recear que os cristãos, pela veneração que demonstraram a Policarpo, o pudessem pôr no lugar de Cristo. Grandes honras os cristãos deram às relíquias de Santo Inácio de Antioquia, que deixara a vida entre os dentes dos leões. Muitos honrados foram os restos mortais de Santa Sinforosa e seus filhos, dos santos Justino, Fótino, Epipódio, Alexandre e Sinforiano, que sofreram martírio no segundo século. A doutrina da veneração das santas relíquias é tão antiga como a própria Igreja. Uma doutrina contrária a este culto foi como heresia anatematizada no século IV. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Hiporrégio, África Setentrional, o bispo São Teógenes, com mais 36 santos mártires, tomou parte no concílio de Cartago e, segundo o testemunho de Santo Agostinho, era visto como grande santo. Santa Paula, mãe de Santa Eustochium, enviuvara com 22 anos e confiou-se à direção de São Jerônimo. Não podendo suportar a dor da separação do marido, foi com sua filha Eustochium para a Terra Santa, onde fundou 4 conventos, um para monges e 3 para religiosas. Morreu em Belém no ano de 404, com 57 anos de idade. Deu graças.